Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre a Premier League, temporada 22-23, como está o andamento dessa competição e, é claro, desvendar um pouco como estão as equipes, os principais destaques e também olhar o que de fato importa ou não para a Premier League, beleza? Se você gostou do tema, por favor, já deixa a tua inscrição aqui no canal para você não perder nada e, é claro, ativa o sininho para receber todas as notificações. Feito isso, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Combinado? Então a gente vai para uma rápida vinheta e na volta, mais Premier League aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, já com a tela da Premier League. E aí, pessoal, eu vou começar esse vídeo um pouco antes do que vocês poderiam imaginar. Eu vou começar olhando para a temporada 21-22. Ah, Iago, por que você vai olhar para a temporada 21-22? Porque ela dá o parâmetro inicial da competição, né? Ou seja, da onde as equipes, em tese, começariam o ano seguinte. A gente está falando de equipes que, obviamente, se reforçaram, trouxeram grandes jogadores, mas que, principalmente, além dos reforços, você tem um parâmetro de onde aquela equipe começou naquele conjunto de equipes. E a gente está olhando para um City muito à frente, juntamente com o Liverpool, um Chelsea na terceira posição, Tottenham na quarta posição, Arsenal na quinta e United na sexta. Então a gente está falando desse top 6 aí, que são as equipes mais fortes em tese, pelo menos financeiramente, da Premier League, e que gera também uma análise mais robusta do que a gente pode entender como essa modificação. A gente pode entender primeiro, olhando do sexto para o primeiro, né? A gente pode entender que o United subiu, né? Então o United sobe da sexta para a quarta colocação. O Arsenal, que era quinto, vai a primeiro e com distância em relação ao segundo, que é o City. Uma distância que o City não conquistou em relação ao segundo do ano passado. Quando a gente olhar a quarta colocação, que era do Tottenham, o Tottenham se mantém ali entre quarto e quinto colocado, né? Ele vai variando ao longo da competição, mas ele já se mantém numa quinta colocação mais consolidada. O terceiro, que era o Chelsea, passa a estar em 10ª, péssima temporada do Chelsea até esse momento. O segundo, não tão melhor assim do que o Chelsea, é o Liverpool, né? Segunda temporada passada passa a ser o nono nessa temporada, e o City varia de primeiro para segundo. Dos que caíram, foi o que menos caiu, né? Apesar de não vir apresentando bons resultados, né? A gente não vê o City mais com a mesma força dentro da Premier League que vimos na temporada anterior, né? Então esse é o primeiro ponto que a gente vai poder observar. Essa organização da tabela, justamente porque ela vai dar um parâmetro para a gente poder fazer a análise, e essas modificações vão dar parâmetros e pontos para a gente poder analisar melhor cada uma das equipes, tá bom? E agora, vamos àquele gráfico que vocês estão com saudade desde a Copa do Mundo, que é o gráfico de associação, de novo na tela para vocês. Só para a gente relembrar nesse momento, tá? A gente tem, nesse gráfico aí, uma associação, a gente faz uma análise de regressão linear múltipla, essa parte você não precisa decorar, mas nisso ele vai me demonstrar quais são os valores mais importantes dentro desse conjunto. Onde está a maior importância? Quando ele estiver mais próximo das extremidades, seja para baixo ou para cima, tá? Quando estiver muito próximo dessa linhazinha aqui, deixa eu até colocar o laser para vocês, que vocês tanto gostam, toda vez que a gente estiver mais próximo dessa linhazinha de zero, quer dizer que a variável não vale muita coisa para análise, tá? Ou que deve estar mais confuso o entendimento do que é importante ou não. Vou demonstrar isso mais à frente, a gente vai trocar essa ideia, tá bom? O que é importante na Premier League? Importante na Premier League é essa conversão de chutes para gol. Então, conforme você vai conseguindo converter, cada vez mais é melhor. E converter os seus passes para chute. Então, essas duas taxas de conversão são as melhores conversões, são as melhores ações variáveis que você vai ter para explicar o sucesso das equipes. Ou seja, quando a gente estiver olhando para os jogos da Premier, quando você estiver vendo aquele domínio absoluto do Manchester City, aquele domínio absoluto do Liverpool, por exemplo, se eles não estiverem conseguindo converter esses passes em chutes, tem um problema. Se eles estiverem conseguindo converter os passes em chutes, mas os chutes não são convertidos em gol, para na zaga adversária, para no goleiro, para na trave, vai para fora, enfim,
a gente tem um segundo problema. Tá? Então, essas duas taxas de conversão são de fato importantes. Os passes são importantes? São, mas numa escala menor. Né? Você ter muita posse da bola é um indicativo positivo, mas não necessariamente você tende a ganhar os jogos por conta disso. Você vai precisar principalmente converter em chute e do chute converter em gol. Ah, Iago, você falou que converter o chute em gol ou converter o passe em chute é importante, mas eu estou vendo aqui que chute dentro e fora da área estão negativos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: muito provavelmente você tem um alto desperdício de oportunidades de finalização. Você tem equipes da parte de baixo da tabela ou do meio da tabela que acabam tendo um alto índice de finalização, mas a maioria desperdiçada. Tá? Provavelmente a gente está olhando para um cenário, principalmente por conta do Chelsea e do Liverpool, que isso acaba dificultando o entendimento. Por quê? Porque essas duas equipes têm um comportamento de top 5, mas estão ali na parte está na 9ª e 10ª colocação, respectivamente. Então, isso acaba atrapalhando um pouco o entendimento de uma análise estatística de que aquilo é bom para a equipe. Na verdade, como a gente falou, se você não aproveitar as finalizações e converter em gol, fica muito difícil. E, no caso, essas duas equipes não têm aproveitado as chances e convertido em gol. Na parte de defesa, o importante é bloquear as ações de chute do adversário, seja através da defesa ou através do bloqueio, seja o zagueiro se postar à frente da bola no momento da finalização. Então, são essas duas grandes ações de defesa que você pode ter. As outras são importantes, claro, mas em escala menor. Desarme, interceptação, até mesmo a recuperação da posse da bola, menor importância do que esses dois aí, beleza? E aí a gente pode olhar, um outro ponto que eu acho importante para a gente olhar nesse vídeo, é o perfil das equipes, mas olhando o grupo que ela pertence. Então, vamos olhar, essas ações são as ações ofensivas, tá? A conversão de chute para gol, essa é a primeira linha, esse primeiro conjunto aqui, né, que a gente está olhando. O segundo é chute dentro da área, chute de fora da área. A conversão de passe para chute e passe na defesa, passe no meio e passe para o ataque, tá? E aí a gente vai ter sempre nessa primeira coluna aqui as 5 primeiras equipes, a média delas, depois a média da 6ª à 10ª, da 11ª à 15ª, da 16ª à 20ª. Tá? A gente vai dividir isso em 4 grupos. Então a gente pode perceber o seguinte: na conversão de chute para gol, de fato, né, você tem uma proximidade muito grande entre os dois primeiros grupos, ou seja, o top 5 e até o 10º. De novo, a gente está colocando o Liverpool e o Chelsea ali na parte de baixo, isso acaba influenciando. Quando a gente for olhar para os outros, você já tem uma taxa de conversão bem abaixo. Então, os top 10 para os 10 últimos, você tem uma taxa de conversão muito diferente. Então, isso vai indicando a importância dessa variável. Tá? Quando você for olhar os chutes, o de dentro da área tem uma escadinha bem feita. Né? Então, os top 5 chutam mais que os de 5º a 10º, que chutam mais do que o de 11º a 15º, que chutam mais que o 16º ao 20º. Mas percebam, como os dois primeiros grupos estão muito mais lá em cima do que os dois últimos, tá? E olhando ainda, chute de fora da área, de novo vantagem para o primeiro grupo. E aqui, principalmente, essa conversão de passe para chute. Quem está no primeiro grupo consegue converter muito mais do que todo mundo. E isso é importante a gente lembrar. Né? Ele converte muito mais, chuta muito mais no total e faz mais gols, ou tende a converter mais, pelo menos, do que ali 2 dos 3 grupos que ele vai competir diretamente. Tá? Nos passes para a defesa, direcionados à defesa, não é o líder é o segundo grupo, e ele passa a ganhar nos passes direcionados ao meio campo e passes direcionados ao ataque. Então são equipes, as top 5, são equipes que mantêm a posse mais no meio campo e mais no ataque do que as outras. São equipes que conseguem converter melhor as chances de passe em chute, apresentam maior número de chute e conseguem converter com sucesso grande parte das finalizações. Então a gente está olhando para um cenário onde essas equipes de fato são as melhores do campeonato, pelo menos nesse cenário. Iago, mas quando a gente olha para o Chelsea, para o Liverpool, tem uma grande equipe no sentido de ter um grande conjunto de jogadores. De fato, tem um grande conjunto de jogadores.
mas como não estão sendo bem aproveitados ou as coisas não estão encaixando tão bem, isso acaba dificultando. E aí, olhando para a fase defensiva, né, para o momento de defesa, a gente pode observar que, ao contrário da fase ofensiva, e é uma questão de lógica de construção, se você tem muitas ações na fase ofensiva, por exemplo, você tem muitos passes, isso quer dizer, por exemplo, que você passou mais tempo, em tese, em posse da bola. Tá? Então, vamos lá. Se você tem 10 minutos de jogo, você tem lá 70% de posse de bola, e eu estou querendo fazer uma equivalência entre posse e passe, né, para a gente fazer a conta mais fácil. Se você tem 70% de posse de bola, isso quer dizer que se você tem 70% do tempo para desenvolver ações na fase ofensiva e 30% do tempo para desenvolver ações na fase defensiva. O teu adversário tem 70% na fase defensiva e 30% na fase ofensiva. O que isso acaba acarretando? Acaba acarretando esse tipo de gráfico, onde as ações de ação total, né, total de desarmes certos, total de interceptação, elas acabem sendo mais propensas para as equipes final da tabela, né, para a equipe ou que está na zona de rebaixamento ou para aquelas que estão abaixo do top 10. Né. Eu estou olhando para equipes que vão ter maior número de ações por esse motivo, elas passam menos tempo. Essa baixa diferença entre as equipes indica que essas equipes que estão no topo da tabela recuperam a bola provavelmente mais rápido. Tá? E aí, apesar de recuperar a bola mais rápido, pode-se não se aproveitar. Tá? Então, esse é o grande ponto que fica das ações de defesa. Novamente, o bloqueio aqui, né? Que é aquele ponto que a gente falou que era o mais importante nesse momento. Iago, mas eles bloqueiam muito essa parte aqui também. O último também bloqueia bastante. Isso quer dizer que a análise está errada? Não. Isso quer dizer que, ao bloquear muito, você recebe muito chute. Né? Aqui a gente está falando de um baixo número de chutes levados e alto bloqueio. Aqui a gente está falando de um alto número de chutes levados e alto bloqueio. Só que perceba como tem, obviamente, mais chutes que vão a gol e mais chutes que não são bloqueados por número. Tá? E aí você vai ter aqui de novo a defesa com a vantagem para este outro grupo, para o segundo ali, né, onde tem o Liverpool e onde tem o Chelsea. Ainda olhando alguns números que eu acho que são legais para a gente trocar essa ideia aqui. Arsenal. Arsenal é uma equipe interessantíssima de fazer análise pelo seguinte. Quando a gente observa a equipe do Arsenal, em nenhum ponto ela toca 100%. Certo? Então esse é o primeiro ponto legal da gente observar. Em nenhum ponto desse gráfico ela toca 100%. O que isso quer dizer? Ela, em tese, não é a melhor equipe de nenhum dos fundamentos. Mas ela sempre está muito alta em todos eles. Então, quando a gente observar, por exemplo, tirando as ações de defesa, interceptação e desarme, que a gente já explicou por que as equipes de ponta não estariam no mais alto nível, as outras, o Arsenal está muito próximo do topo. Então, se você olhar, por exemplo, passe de meio e passe de ataque, a gente falou que era indicador positivo, está mais próximo do topo. Se você olhar a taxa de conversão de passe para chute, está próximo do topo. Total de chute dentro da área, está próximo do topo. E a conversão de chute para gol, próximo do topo. Então, quando você olha essas equipes, essa equipe do Arsenal passa a ter também, seja no desarme ou até mesmo aqui na ação de bloqueio, uma taxa maior do que as outras. Né? Então, o que vai acontecer? Você vai ter um confronto mais parelho com as equipes que são do top 5 ali, né? Você vai ter um confronto mais direto, mais parelho. E para baixo, o Arsenal sempre tende a levar vantagens em pontos específicos que são muito bons para a equipe, né? Seja na conversão, seja na manutenção da posse, na gerar essa finalização. Então, é uma equipe interessantíssima da gente observar, né? E aí, é claro, quando a gente observa, por exemplo, essa equipe, observa o trabalho do Arteta, a gente está falando de uma equipe que vai conseguir, ao longo desse caminho, uma trajetória muito incrível, porque é uma equipe que, em tese, não é um orçamento similar ao Manchester City, por exemplo. Né? A gente está falando de não tantas grandes contratações, né? A gente não está falando do Haaland, por exemplo, a gente não está falando de trazer o Darwin Núñez, que foi caro, por exemplo, para o Liverpool, ou trazer o Sterling, em caso do Chelsea. A gente está falando de uma equipe que se organizou muito bem ao longo desses últimos anos com o trabalho do Arteta, se organizou muito bem no mercado ao longo desse tempo com o trabalho dele, e que em 2, 3 temporadas coloca o Arsenal no topo com uma vantagem muito boa. Tá?
O Arsenal, pelo que vem jogando, pela consolidação que tem e pelo desnível, né, porque as outras equipes acabam não estão produzindo tão bem quanto o próprio Arsenal, isso acaba levando o Arsenal a estar como favorito aqui na Premier League dessa temporada 2022-2023. Iago, isso pode mudar? Claro que pode. É futebol e as coisas podem mudar, seja por uma lesão, seja por um resultado que abale a equipe. A gente está falando de uma equipe que grande parte é uma equipe muito jovem, então a gente está falando de uma equipe que ainda não sofreu grandes reveses na temporada, isso pode vir a mudar, né? E aí modificando isso pode ser que traga algo negativo à equipe, mas a tendência geral é que essa equipe vá muito bem. Então, assim, é uma equipe muito bem organizada, é uma equipe que traz consigo uma vantagem muito grande e que tem sabidamente aproveitado as oportunidades de conversão, seja a conversão do passe para o chute, seja a conversão do chute para o gol, que são 2 pontos que a gente vem batendo na tecla, que são extremamente importantes para qualquer competição, principalmente a Premier League, que é uma competição dificílima, tá? Aí, pessoal, olhando para outras equipes, né, e olhando para as 2 equipes de Manchester, né, para a gente começar, vamos olhar para a equipe do City, né? Equipe do City que vai, obviamente, como vocês já imaginavam, ficar mais vezes com a posse da bola, ter o maior número de passes, passe na defesa, passe no meio, passe no ataque. Ela é top, né, em todos esses sentidos, porém, ela acaba tendo uma dificuldade nas ações de defesa, e aí não é nem tanto nas ações de desarme ou interceptação, como a gente falou do Arsenal, mas são principalmente nas ações de defesa de fato, né? De você impedir o gol. As bolas que estão indo ao gol do Chelsea, do Manchester City, estão virando gol, né? E isso é um ponto que se deve levar em consideração. O City não tem evitado levar os gols, né? Não tem provocado a defesa. E o que provoca essa defesa especificamente? Você pode provocar a defesa, seja pela ação direta do goleiro ou também pela tua equipe evitar que a bola vá chegar nele com situações de acontecer o gol. Então, você acaba sofrendo uma chute, por exemplo, de fora da área, você tem uma tendência menor de sofrer esse gol do que se você sofrer o chute dentro da pequena área, por exemplo, né? Distância em relação à meta. Você vai ter também os ângulos de formação, né? Você vai deixar um ângulo muito adequado para o cara fazer a finalização, desprotegido, isso vai gerar algo negativo. Mas essa equipe do Manchester City não tem conseguido sucesso nesse sentido. Ela até produz muitos chutes tanto dentro quanto fora da área, mas principalmente uma taxa de conversão ainda alta, né, de chute em gol. Mas o principal problema na fase ofensiva é que, ao ficar muito com essa posse da bola, isso custa muito ao City. Por mais que ele faça um número alto de finalização, ele poderia fazer muito mais do que ele vem fazendo. E isso custa gol. Basicamente, isso vai custar gol. Você fica tocando muito a bola, você não gera espaço suficiente, você não gera uma velocidade suficiente, e você acaba não encontrando o Haaland, não encontrando o Julian Álvares, e você acaba tendo jogadores com dificuldade na realização desse gol, tá? E aí, pegando também um gancho já nas equipes de Manchester, o United na tela para vocês. Esse sim, uma equipe que converte um pouco melhor as ações de passe em chute, mas também porque fica menos com a posse, né? Uma equipe diferente, né? Essa equipe do Manchester United, a gente tem que observar ela ao longo do tempo, tá? Ao longo dessa temporada. Ela está se reestruturando, uma modificação muito grande de ideia de jogo, né? E isso passa também pelas modificações no perfil. Então é necessário a gente ir acompanhando e talvez a gente possa fazer isso no final, olhar o perfil dessa equipe ao longo do tempo. E aí vocês vão ver, provavelmente, que esse gráfico vai aumentando, ele vai inchando, vai para as beiradas com a tendência como o United vem jogando. Então, assim, olhar essas equipes da Inglaterra e olhar principalmente as equipes do City e também do United, a gente está falando de equipes que de fato fazem sucesso e têm sucesso dentro da competição, né? A gente está falando da segunda e da quarta colocada, mas que poderiam, pelo menos poderia a equipe do City, estar mais à frente, né? Então a gente fica com a sensação que muitas vezes essa equipe do City deixou de ganhar pontos que eram importantes dentro da competição, né? Deixar de ganhar pontos dentro de uma Premier League é muito ruim, porque isso acaba levando a equipe
a segunda colocação com uma distância muito grande do Arsenal, né? E a gente está olhando para um cenário onde a equipe do City acaba tendo aí uma tabela com a volta da Champions League, que também vai ter cobertura aqui do NS Soccer, né? A volta da Champions League, a gente já vai ter de forma muito mais clara uma tentativa de foco na Champions, né? Então, assim, você tem ali oitava, quarta, semifinal, você tem ali poucos jogos para fazer, contra uma temporada que você já tem muito jogo, mas o principal, além de você ter muito jogo em si, você já tem uma distância. Então, assim, a não ser que o Arsenal comece a tropeçar muito, o mais natural é o City focar na competição continental, que seria o mais natural, né? E olhando, obviamente, para o Manchester United, né? Olhando para essa temporada do United, a gente vai ter que olhar para uma mudança de perfil, né? Uma mudança de perfil a partir da saída desse cara, a partir da saída do Cristiano Ronaldo, onde você tem, de fato, uma mudança de perfil da equipe. E aí você tem, ao longo desse ano, uma entrada do Antony, que entrou muito bem, depois teve uma queda e agora está voltando. Você tem altos e baixos do Fred, você tem altos e baixos do Casemiro, então é uma equipe que ainda está se estabelecendo, né? A gente fala dos brasileiros, que obviamente são destaque, mas o Sancho começou bem a temporada, agora teve uma queda, se não me falha a memória, motivos pessoais ou algo do tipo, né? Então, assim, a gente está falando de uma queda. A gente está olhando o surgimento de alguns jogadores, o Elanga, ou a própria volta do Rashford, que é da categoria de base, jogadores muito importantes para a equipe e que o Erik ten Hag tem feito subir e subir bem para a equipe, né, tendo acesso à equipe profissional agora. Então, assim, é um Manchester em construção, mas que já vem, principalmente pós-Copa do Mundo, pós-saída do Cristiano Ronaldo, e não é coincidência, tá? Pós-saída do Cristiano, que está fazendo aí o gol na tela de vocês, vocês acabam tendo o Manchester United mais bem organizado. Então, esse Manchester United acaba levando maior taxa de sucesso, convertendo mais gols e, é claro, né, não acredito eu que não vá se postular o título especificamente, mas se consolida como uma equipe que tende a ir para a Champions. Já está a 5 pontos já em relação ao Tottenham, né, que é uma equipe que está ali na quinta colocação, ela já se postula para a Champions League, e isso é muito bom para o United poder voltar à competição europeia, poder voltar à Champions League, para aí sim ter mais acesso à parte financeira, a ter um outro nível de investimento e a ter um outro olhar de todo mundo para esse cenário da Premier League e do United. Durante muitas temporadas, a gente via jogadores que não iam para o United, iam para outras equipes, City, até mesmo o próprio Arsenal, com a ida de alguns jogadores, justamente porque olhavam para o United e entendiam que havia uma bagunça ali dentro. E aí agora, no comando terreno, começa a ter mais organização, e essa organização começa a dar frutos, principalmente com possíveis frutos na janela de transferência. Então a equipe do United tende a fazer um bom caminho já nessa segunda parte de temporada, e quem sabe aí postulado a título da Europa League, mas principalmente postulando uma vaga na UEFA Champions League da temporada que vem. Bem, pessoal, esse foi o resumo até agora da Premier League. A gente vai acompanhar nos shorts aqui no canal vários jogos, os destaques da semana, obviamente, da Premier League, da La Liga, da Série A Team, da Bundesliga e também da Champions League. Então, se você tem gostado do que a gente tem feito no canal, contado as histórias, feito as análises dos jogadores e jogadoras, feito tudo isso, eu peço, por favor, que você deixe a tua inscrição aqui, sempre muito importante para a gente. Deixou a inscrição? Também ative o sininho para receber todas as notificações. E é claro, se gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe esse vídeo para o máximo possível de gente. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e carinho com o projeto e valeu!